Bora estudar? Tema da semana: necessidade de enfrentar relacionamento abusivo. Então a gente vai trabalhar esse tema na seguinte perspectiva. O assunto é relacionamentos abusivos, tá? Chamado também de elemento mínimo. E o comando do tema é necessidade de enfrentar, ou seja, você vai escrever sobre relacionamentos abusivos na perspectiva da necessidade de enfrentar, tá certo? É importante entender essa questão da abordagem temática, né? É importante lembrar que na introdução, embora não seja obrigatório, é recomendável que você coloque ali as palavrinhas do tema, né? Já para garantir que você vai abordar o tema de forma completa, evitando assim o tangenciamento. Bom, preparei aqui para você o nosso materialzinho, né? E esse vídeo de exploração eu fiz assim um pouquinho diferente do anterior, que você também tem à sua disposição. Eu fiz como um projeto de texto e peço que você produza sua redação com base nessa orientação que eu estou passando para você aqui, tá bom? Eu gostaria que você aprendesse a pôr em prática esse projeto aqui. Já que eu posso escrever sobre outra coisa que eu tenho na minha cabeça, sobre outro argumento, pode. Essa redação não é uma redação atividade como foi a anterior, é uma redação comum. Então, assim, a gente vai ter esse compromisso só de também ter um projeto de texto, né? Ter um passo a passo, porque se você não faz isso, fica difícil aprimorar a sua técnica, tá? Então, minha sugestão é a seguinte: você começa com aquela velha e boa contextualização problematizada, que é o espaço, né? Nesse momento aí, você coloca aí seu repertório, tá certo? E eu recomendo que você comece explicando brevemente o que são relacionamentos abusivos, ou seja, definição. Faça uma definição, seu repertório, destacando como esse problema afeta muitas pessoas no Brasil, tá legal? Aí você está contextualizando e colocando o seu repertório. Já vai mesmo aí marcando presença na competência 2. A linha de argumentação, você vai citar a falta de informação sobre o tema e a influência da cultura machista como fatores que contribuem para a perpetuação desse tipo de relacionamento, tá? Aí eu tenho os dois aspectos, né, para você já ter essa orientação no desenvolvimento, tá? Contribuindo com essa linha de argumentação, a tese chega de forma acusatória, né, dizendo que você precisa concluir essa sua introdução afirmando que para combater os relacionamentos abusivos é essencial promover o quê? A igualdade de gênero e oferecer mais apoio às vítimas. Então você traz essa ideia no seu parágrafo introdutório. A gente precisa entender que a introdução é o mapa do texto. Uma introdução fracassada é um texto, com certeza, com falhas e tendenciosamente, né? E a tendência é que ele seja um fracasso. Vamos agora ao nosso parágrafo de desenvolvimento número 1. Primeira problemática vai ser o quê? Você vai explicar como a cultura machista influencia os relacionamentos abusivos, criando um ambiente em que a violência e o controle sobre o parceiro são vistos como normais. Essa é a problemática do parágrafo D1. E no seu processo argumentativo, assegure-se acerca do que eu vou aqui ler para você. Ó. Você vai mostrar como a cultura, como essa cultura machista, né, é perpetuada por meio de estereótipos de gênero e pela falta de educação sobre igualdade desde cedo. Cite exemplos ou dados que mostrem essa realidade, se for possível.
Faz isso. Quero mostrar para vocês um outro ponto importante. Não é nem mostrar, é relembrar, né? É assim. Quando você está falando de desenvolvimento, você precisa entender que ele tem uma engrenagem, que ele tem uma coisa que eu chamo de célula argumentativa, né? Que são as partes que compõem o parágrafo de desenvolvimento. Nesse D1, a célula deve estar completa. E no D2, que você vai ver agora, você também deve fazer de forma completa. Como assim? Tópico frasal, embasamento do tópico, do argumento, né? Fundamentação, aprofundamento e o fecho do parágrafo. Essas 5 partes, olha, não tem como você fazer um parágrafo pouco desenvolvido, porque a não ser que você coloque uma frase com 3 palavras. Normalmente você vai já se encaminhando para fazer um parágrafo pelo menos 80% completo. Então é mais seguro, tá? Então é o seguinte, no teu D2, segunda problemática é aborde a falta de apoio às vítimas de relacionamentos abusivos, tanto em termos de leis de proteção quanto de acesso a serviços psicológicos e jurídicos. E no processo argumentativo, você vai fazer o quê? Discutir as consequências desse abandono, como o impacto na saúde mental das vítimas e a dificuldade em sair do ciclo de violência. Reforça a necessidade de políticas públicas que ofereçam suporte efetivo. Isso aí vai te dar pano para as mangas, né, como se diz, para você fazer o parágrafo completo, tá legal? Espero que você consiga e tô aí com muita vontade de ver tudo isso completinho e te dar essa pontuação que é merecida para o texto que você vai produzir. E na conclusão, você deve fazer o quê? Retome a tese, proponha, né, a intervenção e apresente a visão otimista de futuro, né? É assim que eu gosto de chamar, tá? Que é aquele cenário pós-implementação da intervenção. A retomada, eu gosto desse estilo. Revisite as problemáticas discutidas, reitere a importância de combater a cultura machista e fortalecer, no caso aqui, fortalecer o apoio às vítimas. Então, fez a retomada, já começa a intervenção, que no caso, para 2 problemáticas, né? Então, uma intervenção, lembrando que pelo menos uma deve estar completa, 5 elementos. Sugira uma campanha nacional de educação sobre igualdade de gênero nas escolas. Isso vai solucionar a primeira problemática. E, para a segunda, você sugere o quê? O fortalecimento dos serviços de apoio psicológico e jurídico para as vítimas. Pronto, tranquilo, já resolve aí, tá? E na visão otimista de futuro, você vai escrever o que nessa parte, que é o finalzinho da redação, né? Finalize com uma frase que mostra a importância dessas ações para construir uma sociedade mais justa e segura para todos. Como você está vendo, não é um tema difícil, não é um tema médio, né? Médio, fácil. Dá para fazer a redação, espero que seu texto seja maravilhoso e vou ter muita satisfação de avaliá-lo. Espero que você estude. Caso você não tenha um projeto de texto melhor do que esse, use o meu e faça uma redação brilhante, tá bom? Um abraço, estuda, estuda, estuda.